além da comemoração da Joresp, aos 150 anos do Evangelho, nós queríamos comemorar a presença de Jesus, desse Jesus renovado que a terceira revelação nos trouxe. Esse Evangelho, e no que vocês vão assistir logo mais, faz uma renovação extraordinária na vida das mulheres que tiveram a felicidade de conhecer Jesus de perto, de olhar nos olhos dele, de ouvir a palavra, de receber o contato do nosso Senhor. Essas mulheres extraordinárias mudaram a geografia da própria história e agora nos auxiliam para que nós também mudemos a geografia da nossa própria história. Que a esperança seja uma esperança verde, como verde eram os campos da Galileia. Aqui, nesse momento, nós representamos a pequena Galileia, aquela pequena Nazaré, de homens e mulheres nobres, que teve a sua história de vida pautada dentro dos evangelhos, a partir do convite, do aviso e da presença do anjo Gabriel na vida de Maria. Mas gostaria de contar para vocês como aconteceu esse evangelho chegar até nós. Quando o Amor e Luz estava para completar 20 anos, eu busquei levantar a história da casa e descobri que a dona Ana Guimarães, do Rio de Janeiro, foi a primeira palestrante de fora que falou na nossa casa. Então fiz contato com ela e a convidei para que a gente recomeçasse outra vez a história a partir dos 20 anos. Ela aceitou o convite, veio e ficou lá em casa. E naquele movimento, quem recebe os palestrantes sabe que a gente fica muito ocupado, nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer a comidinha na hora certa, por causa do movimento do centro. Um dia, eu falei com ela assim, hoje nós vamos comer comida chinesa, tá bom para a senhora? Tá ótimo. Então compramos uma comidinha chinesa e sentamos na mesa e a gente estava comendo. Quando terminamos de almoçar, o meu marido foi para o quarto e eu continuei com ela na mesa conversando. Aí ela falou, Mara, tem um evento lindo que eu criei para receber o Divaldo Franco, porque os eventos, tem muitas pessoas, ela falou de até 5.000 pessoas nos eventos que eles fazem, e as pessoas conversam muito. Para que não disperse muito a atenção, eu fiz um teatro, e o Divaldo amou o teatro. E eu perguntei a ela, mas como é esse teatro, dona Ana? Ela disse, é a história viva das 19 mulheres que conheceram Jesus. Muito obrigada. Aí ela começou a me contar como era o teatro. E eu fui ficando assim no estado de emoção. Disse, mas deve ser lindo. Aí de repente, acreditem, começou a ter um cheiro de rosas dentro de casa. Aquele perfume que foi tomando conta de tudo. Eu já estava muito emocionada, falei com ela assim, mas que perfume é esse? Será que meu marido tomou banho e botou um perfume cheiroso? Eu vou lá ver. Corri, abri a porta do quarto, ele estava deitado do jeitinho que levantou da mesa. Eu voltei e disse a ela assim, ele não tomou banho. Esse cheiro não é cheiro da terra, é o cheiro do céu. Aí ela falou comigo assim, Mara, cheire essa mão. Aí eu cheirei. Estava um cheirinho de frango, porque ela comeu o franguinho com a mão. Eu falei, então um cheirinho de frango. Aí ela disse, cheirei essa. Na hora que eu cheirei a mão da dona Ana, acreditem, era um perfume, que aquele perfume exalava e tomava conta de toda a casa. E aí eu chorei e falei com ela, senhora, vem fazer esse evangelho aqui. É Jesus que está querendo, a resposta é essa. Então 2 anos depois ela veio e fez o Evangelho no Amor e Luz. E oportunamente um grupo de Bride nos convidou para apresentar. E eu falei com eles que precisava convidá-la para ela vir. Mas eles preferiam que eu fizesse. Então eu falei, então eu vou falar com ela para ver o que é que ela acha. E aí nós fizemos a primeira vez, com muita dificuldade, porque a Ana Guimarães é uma palestrante brilhante, mas os pequenos também de vez em quando fazem as coisas, não é? E nós fizemos e estamos aqui pela segunda vez
apresentando as mulheres do Evangelho. Uma história que, quando começou, ninguém podia imaginar que seria uma história fenomenal, fantástica, extraordinária. Tão extraordinária que mudou a história, dividiu a história no antes e no depois de Jesus Cristo. Homens e mulheres notáveis mergulharam na face desse planeta para que nós pudéssemos conhecer essa outra face do mistério divino. É uma proposta tão extraordinária que ele nos veio trazer, que ainda hoje, mais de 2000 anos, a gente não conseguiu ainda entender de fato quem é Jesus, qual é a história que ele nos veio trazer, qual é o ensinamento primordial desse livro que nós hoje temos a graça e a felicidade de comemorar 150 anos. Mas a gente voltando lá atrás, no Velho Testamento, nós vamos encontrar o profeta Isaías clamando no deserto: aplainai os vossos caminhos, endireitai as veredas do Senhor. Profetizava já nos chamando a atenção. E nós vamos encontrar determinado dia um membro do templo orando, conversando com Deus, quando de repente se lhe aparece também um anjo. Porque vocês notem que as grandes revelações do céu sempre tem um anjo que vem anunciar. Mas Zacarias, aquele senhor, aquele ancião, duvidou do anjo e falou: mas a minha esposa, ela já é idosa, como ela poderia conceber um filho? E vocês sabem que por causa da dúvida ele ficou mudo até que o bebê nascesse. Ela também, Isabel, duvidou. Como que naquela idade ela iria ter um filho? Assustou-se e correu para o deserto, com vergonha, para se esconder. Só que tudo que nós vamos recebendo de mensagens são por meios extraordinários e misteriosos. Maria, quando recebeu também a visita do anjo, teve vontade de contar a sua prima Isabel. E Maria foi para o deserto contar a Isabel. E narra o Evangelho que quando Maria se aproximou, o ventre de Isabel se agitou. E aí então, Isabel mandando que ela entrasse, olha para Maria, estende as mãos e fala com ela: como pode a mãe do meu Senhor vir visitar a sua serva? Momento extraordinário, porque Maria não sabia que Isabel estava grávida. Nesse momento nós vamos receber a primeira mulher do Evangelho, aquela que foi a mãe de João o Batista, Isabel.
que dos homens nascido de mulher, ele era o maior de todos. João Batista iniciara suas pregações e ele batizava na Val de Betabara. E todos aqueles que desejavam a transformação interior aproximavam-se do Batista. E exatamente por isso, algumas pessoas sentiram-se tocadas por suas palavras, umas de forma positiva e outras de forma negativa. Quando Herodias, a esposa de Antipas, Herodes Antipas, defrontou-se com o pregador, com o precursor de Jesus, ele desaprovou-lhe o comportamento, pois ela havia abandonado o marido para ficar com Herodes, que era o seu cunhado. E a palavra firme e cortante do Batista marcou profundamente a alma de Herodias. E ela se vestiu de ódio. Ela queria se vingar daquele homem que ousara dizer-lhe alguma coisa que a contrariara. Herodias começou a imaginar um plano para derrotar aquele Batista. E exatamente numa festa, ela resolveu se vingar dele, se vingar daquele ultraje que sofrera diante de outras pessoas. E naquela festa, nós vamos ver que Herodias caminhava como uma fera enjaulada, pensando, maquinando de que maneira ela iria levar adiante a sua vingança. E a ideia surgiu-lhe utilizar a sua filha Salomé. E dessa forma, Herodias foi colocando em sua mente a forma de atingir o Batista. Herodias ainda, contava entre 14 a 16 anos, não mais que isso. E ela se transformou num instrumento de perdição nas mãos de sua mãe. Ela sabia do poderio que a sua beleza exercia sobre o seu padrasto, Herodes. E então, na festa, que seria marcada a perdição do Batista, ela bailava e dançando pede a Herodes a cabeça de João Batista, Salomé.
ele veio, pão da vida, luz do mundo. O mundo nunca mais seria o mesmo a partir do momento em que ele se corporificou numa lapa humilde. No templo, no pátio das mulheres, ela ficava constantemente observando todas as mães que se aproximavam. E já estava tão idosa, até aquela data ele ainda não houvera chegado. E ela aguardava, sempre à espera de colocar os olhos no seu Senhor. Conta que ela não queria voltar ao mundo espiritual sem ter a felicidade de olhar para ele. Então Ana, a profetisa, procurava entre as mulheres que traziam seus filhos para apresentação no templo, e foi numa dessas ocasiões que ela, curvada ao peso dos muitos anos, mas movida pelo grande interesse, pela grande felicidade que queria sentir de ver o Messias, ela viu, quando de repente aproxima-se uma jovem mãe, dos cabelos caídos, dos olhos azuis, bela, e ela sente no seu coração que nos seus braços ela trazia o Messias. Então ela grita, exclama de alegria, e a esperança explodiu no peito de Ana, a profetisa, pois ali estava a salvação do mundo e ela estava profundamente feliz. Ana, a profetisa. Jesus se recolheu em casa de Simão Barjonas, Simão Pedro. E ela era sempre a pessoa mais animada para recebê-lo. Ela fazia os quitutes, arrumava a casa, estava sempre muito feliz e pronta para recebê-lo no seu lar. Mas naquele dia, ela estava tão doente, tão cansada, profundamente sofrida, que
Ele chegou, mas diante da sua apatia, da dor de cabeça, ela não teve forças para se levantar. Então, Jesus, chegando lá e sabendo da aflição da sogra de Pedro, toca-lhe na fronte. Então, logo ele lhe toca na fronte, ela reage, um sopro de vida perpassou pelo seu corpo e ela levantou-se feliz para ir fazer as atividades que estava acostumada a fazer e ofertar a ele um belo jantar. A sogra de Pedro. Ela não pertencia ao povo escolhido de Israel. Era sírio-fenícia. Todavia a dor não escolhe país, povo. Quando a dor se abate, todos nós nos sentimos enfermos da mesma maneira, da mesma forma. Não importa a que povo pertençamos. Por isso, quando ela soube da proximidade de Jesus, ela correu a misturar-se com a multidão. Ela iria suplicar a ele que a curasse de um fluxo ininterrupto de sangue que ela já portava há muitos anos, e ela era considerada imunda pelos seus familiares e por seus amigos. Então, no meio daquela multidão, ela não sabia como se aproximar do Senhor, era tímida, estava receosa. Então, no meio da sua aflição, ela teve uma ideia: quem sabe, se ela tocasse na fímbria da sua túnica, ela não receberia um milagre, não seria alvo de um milagre. Então narra o Evangelho que uma mulher surge da multidão, joga-se e toca na fímbria da túnica do Senhor. E ele para, olha em volta e fala com os discípulos: quem me tocou? Alguém me tocou. Mas, Senhor, como nós vamos saber quem lhe tocou? Com toda essa multidão é muito possível que uma ou mais pessoas lhe tenha tocado. Não. Alguém me tocou de modo especial, pois eu senti que saiu de mim uma virtude. Ela então se apresenta e fala para ele: fui eu, Senhor, fui eu. Ele então olha para ela com aquele olhar que vinha de outros lugares, que inundava como um raio de luz que aquece, e falou para ela: mulher, a tua fé te salvou. E a mulher hemorroíça exultou de alegria. A mulher hemorroíça.
pessoa que tem um diagnóstico de uma doença pertinaz, de difícil solução, pode entender o que Jesus significava na vida dessas pessoas, que geralmente eram minoria, pessoas que eram desprotegidas da lei do Estado. Só dessa maneira, procurando nos colocar em determinadas posições do mundo, nós podemos entender a força do Evangelho de Jesus. Essa mulher, ela não pertencia ao povo de Israel. Ela sabia que era discriminada. No entanto, é sempre a dor acicatando a alma das criaturas. Possuía uma filha, uma única filha, e ela estava possuída pelo demônio. Estava enlouquecida. Por isso aquela mãe buscava a cura de qualquer jeito, por qualquer preço, de qualquer forma. Ouvira falar de um Messias diferente. Ficou muito tempo na beira da estrada, aguardando a hora que ele passasse. E ali ela ia acompanhando o féretro, ela ia acompanhando a multidão para buscar ajuda para o seu filho enlouquecido, para a sua filha única enlouquecida. Naquele momento, seguraram-na, impedindo que ela se aproximasse de Jesus, porque ela gritava muito: Senhor, Senhor, cura minha filha. Cura minha filha, Senhor, a minha filha está louca. Os discípulos então tentaram segurá-la. Naquele momento, um deles fala assim: Senhor, manda que essa mulher vá embora, ela grita demais. Ela faz muito barulho. O barulho da alma desesperada, da alma que anseia por uma solução rápida para algo que não se sabe explicar. E ele sabia disso. Então ele olha para ela. Olha para ela como se não tivesse ouvido nada. E ela continua a gritar: Senhor, ajuda-me. Cura minha filha, Senhor. A minha filha está enlouquecida. Ajuda-me, Senhor. Ele se volta e olha aquela mulher que de joelhos lhe estende as mãos suplicando, e ele diz: como pode o Senhor tirar o pão da mesa dos seus filhos para atirar aos cachorrinhos? Parecia tão cruel aquelas palavras na boca de Jesus, mas ela não podia pensar. O que ela precisava mesmo era que ele atendesse o seu pedido, era que ele voltasse os olhos para sua filha. Então ela responde para ele: Senhor, também os cachorrinhos se alimentam das sobras da mesa do seu Senhor. E ele sorri como uma madrugada de luz derramando-se sobre a terra, e fala para ela: mulher, seja feito como queres. Mulher, a sua filha está curada. A mulher cananeia.
nós estamos falando de uma história fascinante. Uma história que nos invade todas as emoções. Vendo aquele homem belo, caminhando, buscando os seus discípulos, logo na segunda manhã em que ele começou a recrutar o seu messianato, ele chegou ali às bordas do Tiberíades e convocou os filhos de Salomé, os seus 2 filhos, João e Tiago. E os convidou para trabalhar e fazer parte de um reino. O reino, pensou a mãe, deve ser uma coisa extraordinária. O reino da terra, nós conhecemos. Ela também eram palácios enormes, extraordinários, e agora os seus filhos eram convocados a trabalhar pelo reino do céu. Todos amavam Jesus e todos queriam estar com ele, estar ao seu lado, mas entre todos tinha uma preocupação. Qual deles seria o mais amado? Qual deles seria o maior de todos? Preocupações essas que a gente conhece também nos relacionamentos da terra. Então, ela teve uma ideia, ela iria interferir. Porque as pessoas começaram a falar que Jesus amava mais João. Porque João era sonhador, era muito jovem, e ele era belo, tinha os cabelos encaracolados, os olhos azuis, se fascinavam próximo de João. Então ela achou que ele era um forte candidato para o reino. Um dia, naquela segunda manhã, Jesus aproximou-se dela e ela não perdeu tempo. Acercou-se do mestre, olhou para ele e perguntou: Senhor, mestre, os meus filhos são seus discípulos. Eu gostaria de saber se no seu reino de amor e bondade eles poderiam assentar-se, um à sua esquerda e o outro à sua direita. Poderiam, Senhor? Jesus olha para ela, perpassando todas as emoções, qual vão nos nossos corações, e faz uma pergunta de volta: será que eles aceitariam tomar do cálice de fel junto comigo? A mãe olha e não sabe responder. Não sei, Senhor, não sei. A mulher de Zebedeu, Salomé, a mãe de João e Tiago.
Jesus estava no templo desde o amanhecer, perdido em cismares. Ele observava o gasofilaço, onde as pessoas colocavam ali as suas contribuições. Ele parecia observar o comportamento daquelas criaturas. Via homens que se aproximavam e colocavam grandes somas, outros que colocavam somas menores, outros que colocavam pedras preciosas, ouro. Cada um colocava o que lhe sobrava na bolsa. Foi quando ela chegou. Parecia cansada, tímida, pálida. Aproximou-se do gasofilácio, abriu a sacolinha e pareceu analisar seu conteúdo. Sacudiu a sacolinha, colocou a mão suavemente e retirou uma pequena moeda, quase sem valor, e colocou. Sacudiu de novo e retirou uma outra moeda e colocou outra vez no gasofilácio. Depois olhou o que havia sobrado. E então o Senhor Jesus voltou-se para os seus discípulos e aduziu. Todos deram do que lhes sobrava na bolsa. Mas em verdade eu vos digo que foi essa mulher quem deu o maior prêmio, porque ela deu daquilo que lhe era necessário para o pão de cada dia. A viúva e o gasofilácio. ela estava desesperada, pois era viúva, e o maior bem que ficara do esposo que partira era o filho que ela muito amava profundamente, e agora o seu filho estava morto. O seu filho estava morto. Ela acompanhava o féretro com a alma lacerada. Os olhos pareciam rios que não paravam de correr.
As lágrimas molhavam-lhe as faces e a dor acicatava-lhe a alma. E na jornada para colocar o seu filho na sua última morada, aproximam-se algumas pessoas. E então alguém para a caminhada e se aproxima do jovem que está morto. Olha para a mulher atormentada e infeliz. E naquela manhã de sol, uma voz como um cristal tilintando se faz ouvir. A voz se ergue e fala com ela: mulher, seu filho dorme. Não, Senhor, o meu filho está morto. O meu filho está morto. Ele repete: não, ele dorme. E tocando a fronte do jovem, ele diz: levante-se. A mulher, assustada, assombrada, viu o seu filho abrir os olhos. E ela então olha para ele e grita: oh meu Deus, o milagre da vida que retorna. Ergue os braços agradecendo a Deus e aquele jovem de peregrina beleza que lhe devolvera o filho, a viúva de Naim. Diz o Evangelho que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, os 3 irmãos que viviam na pequena cidade de Betânia. Lázaro residia com as suas 2 irmãs, Marta e Maria, e toda vez que Jesus se dirigia a Jerusalém, pousava na casa desses irmãos. Normalmente, a jovem Maria se encantava com as palavras do Senhor e postava-se diante dele e ficava embebida, ouvindo as suas palavras, dominada pelo encantamento de ouvir os seus ensinamentos. Todavia, esta sim se preocupava. Havia tanta coisa para fazer e a outra irmã, atormentada, porque esta só queria desfrutar da presença do Senhor. Para ela, para Marta, sobrava a tarefa de cozinhar, de lavar, de limpar, de fazer todas as tarefas, todas as atividades da casa. E Maria, deslumbrada com a presença dele e ouviu. Um dia, Marta achou que estava demais. Ela precisava interceder, fazer alguma coisa. Então ela aproxima-se
E vendo a irmã assim, maravilhada, pergunta ao Senhor: Senhor, é justo que Maria não colabore nos trabalhos de casa, que ela não me ajude? E então Jesus, voltando-se para Marta, fala com ela: Marta, Marta, estás tão preocupada com o trabalho de casa. Todavia eu lhe digo que Maria escolheu a melhor parte. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Saberia dizer há quanto tempo ela andava curvada sob o peso dos seus ombros. Os músculos não respondiam à vontade do cérebro, os dedos encurvados, a coluna vergada e o sofrimento que lhe visitava o coração. Há tanto tempo, e ele estava entre a multidão e observava o caminhar daquela mulher encurvada, quando ao seu lado alguém lhe diz: esta mulher há 18 anos e está subjugada por um espírito imundo que a verga ao sofrimento. Jesus retruca: é justo libertá-la, mas outro se adianta. Mas hoje, Senhor, é dia de sábado. Jesus então pergunta: quem em um dia de sábado não salvaria o seu boi, seu cavalo, que estivesse prestes a morrer? Todos se calaram e ele estende as mãos sobre a mulher. E a mulher percebe que alguma coisa, um frisson, lhe percorre todo o corpo. Ela percebe que as mãos, antes encurvadas, agora podiam se abrir. Ela sentiu que o seu corpo postou-se na posição correta. Alguma coisa a tinha libertado. Ela podia sentir agora um bem-estar, ela estava livre daquele peso. Curou-se pela vontade daquele que veio para nos libertar, não só dos espíritos imundos, mas como da ignorância que vige no mundo, que vige na terra. A mulher encurvada.
ela morava na cidade de Sicar, no vale de Siquém, na Samaria. Era mulher e tinha obrigações pesadas no seu cotidiano. Buscar água no poço era talvez uma das obrigações mais pesadas, que mais lhe deixava descontente. Talvez fosse até o mais triste para o seu coração vir buscar água. Ela vinha buscar água, sempre vergada sob o peso da responsabilidade da família. Não era feliz, pelo contrário, vivia atormentada pela ausência da paz. Chegou à beira do poço e jogou o balde para retirar o líquido que iria levar para sua casa. Puxou a corda vagarosamente e naquele momento ouviu uma voz que lhe disse: mulher, dá-me de beber. Ela se volta assombrada e vê um jovem diante de si e fala com ele: Senhor, homem, como te diriges a mim, que sou uma mulher e sou samaritana? Porque existia uma certa disputa, uma disputa religiosa, social, econômica, entre judeus e samaritanos. Então, como ousas se dirigir a mim, que sou samaritana? Ele então sorri e, diante daquela expressão tão assustada, ele pergunta a ela, ele fala com ela: ah, mulher, se tu soubesses quem te pede de beber, tu darias e pedirias a mim, que tenho a água da vida, e eu te daria, e nunca mais você tornaria a ter sede. No imediatismo da vida, ela se volta para ele e diz: dá-me, Senhor, dá-me dessa água. Quem de nós não queria dessa água que nos libertasse dos nossos problemas, dos nossos dramas, que nos curasse, que nos trouxesse a paz? Dá-me, Senhor, dá-me dessa água. Aí então ele fala com ele. Aí ela pergunta para ele: mas que água é essa? É diferente da água do poço de Jacó? Aí ele responde: se eu te der dessa água, nunca mais terás sede. E começa a narrar para ela o seu passado, que ele tão bem conhecia. Ele nos conhecia e nos conhece como se visse a nossa intimidade, aquela que não queremos revelar. E narrou para ela dos seus 5 maridos, da sua situação desconfortável de mulher. E ela então se assusta, porque diante das revelações, a humanidade se assusta, se encanta e entende que descobriu ali um motivo novo, um sentido novo para a vida. Ele então fala com ela que ela fosse contar para os seus familiares que ele era o Messias. A primeira vez que ele revela que ele era o Messias. Ela então fala com ele: espera, Senhor, que eu volto, porque não é que ele não deu água e ela precisava ir anunciar. Espera, Senhor, que eu volto. Espera, Senhor. A mulher samaritana.
ela sabia. Ela conhecia perfeitamente a lei, no entanto, era profundamente infeliz. O marido há muito tempo não a amava, e, no entanto, alguém acenou com a possibilidade da felicidade, de uma felicidade rápida. Era casada e tinha vontade de ter algum momento de alegria, momento de felicidade, e naquele dia ela foi pega em flagrante. Ela sabia o que ia acontecer. Seria apedrejada, porque os homens não sofriam os ditames da lei mosaica. Os adúlteros nunca foram referenciados na lei mosaica, mas as mulheres sim. E ela sabia que seria apedrejada e morta diante da força da lei. E como ela ficou com medo, ela começou a correr. E ela correu, querendo fugir do momento em que as pedradas, por certo, estragariam o seu rosto. A matariam. No que ela correu tanto, ela desequilibrou e caiu. E ficou atormentada, esperando o primeiro choque. Mas nada aconteceu. Um silêncio se fez ouvir. E de repente, ela teve coragem de olhar. E ela viu um homem jovem, de beleza extraordinária, que trazia os cabelos caídos sobre os ombros, partido ao meio, bem à moda nazarena, cabelos da cor do ouro ou da cor do ouro velho, que a olhava com um olhar que ela nunca pudera conceber. Dirigiu-se a ela. Ela assustou-se. E ele olhou para a multidão, que era composta primeiro dos homens mais velhos, depois os mais jovens, e logo depois os adolescentes e as crianças. Ele olhou para aquela multidão e fez a pergunta que a história não pode esquecer: quem de vocês, qual de vocês, que não tenha pecado, atire nela a primeira pedra. Ela, amedrontada, se encolheu e esperou. Silêncio, nada aconteceu. Ela então olha para ele, como se uma alvorada nova começasse a surgir. E ele, olhando para ela, pergunta: mulher, ninguém lhe condenou? Não, Senhor. Nem eu também te condeno, mas vais e não tornes a pecar. A mulher adúltera.
50 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Um banho de luz que nos vem despertando cada momento para uma realidade entre planos, que é real, que é para agora, que foi para ontem. A comunicação entre os planos da vida através de laços invisíveis para os nossos olhos materiais, mas que é profícuo no mundo do sonho, no mundo da intimidade daqueles que têm uma capacidade aumentada que nós chamamos de médiuns. Ela sonhou por muito tempo, numa conversa nesse sonho em que um anjo, que a gente chama de espírito, falava com ela que ela não deixasse que o seu marido sujasse as mãos com sangue de um homem que era inocente. No sonho, o espírito lhe repetia que aquele homem que fora preso e julgado era inocente, porém, quem impedia-lhe a vida eram os doutores da lei, os sacerdotes, e era muito difícil que aquele processo não se consumasse, mas que ela não deixasse o seu marido sujar as mãos com aquele sangue. Cláudia, a esposa de Pilatos, começou a pensar, mas como? Como ela iria falar com o esposo, pois que se ele não permitia que ela interferisse nos assuntos do Estado, nos assuntos do seu trabalho, e ela começou a viver uma angústia muito grande. Como falar com ele? Como abordá-lo? Ele que era tão ocupado. Ficou atormentada por muitos dias, até que em determinado momento ela decidiu, é agora, eu não posso deixar isso acontecer. Tomou coragem, falou com ele, preciso falar com você. Abordou Pilatos e contou-lhe o seu sonho. Falou para ele da voz do Espírito. E nós sabemos o final da história. Cláudia, a esposa de Pilatos, fez a sua parte. Ela era possuída por 7 demônios, que a atormentavam e a tornavam profundamente infeliz. Bela, disputada pelos homens mais ricos da cidade, e um dia defrontou-se com Jesus. Era uma manhã do mês de Nissan. Havia luz, luz do sol, perfume no ar. Encantou-se com ele, apaixonou-se por suas palavras,
e percebeu determinado dia que estava liberta. Finalmente estava liberta. Voltou para casa, distribuiu todos os seus bens, todos os seus pertences, abandonou tudo para segui-lo. E a partir de então, ela caminhava em pós seus passos, ouvia suas pregações, e era as suas as mãos que cuidavam dos desvalidos, dos leprosos, que auxiliavam as viúvas e os velhos. Ela sabia que fazia tudo aquilo por amor a Ele, em nome dele, em nome do bem que Ele lhe ensinara a viver. Porém, ela sabia que não era querida pelos discípulos. Afinal de contas, ela era apenas a convertida de Magdala, a mulher de vida atormentada de algum tempo atrás. Mas não tinha a menor importância. Quando seu Senhor foi preso e crucificado, ela estava ao lado de sua mãe e de algumas outras mulheres piedosas, aos pés da cruz, assistindo aos tormentos que seu mestre sofria. Que hora de dor suprema para o seu coração. Ela viu quando José de Arimateia o retirara do madeiro, e como estava no entardecer, não dera tempo de preparar a mortalha, e ele fora envolvido num pano de linho e foi levado ao túmulo. Ela acompanhou o cortejo com as lágrimas descendo em abundância. Aquelas lágrimas lavavam o seu lindo olhar, e ela se sentia profundamente desorientada com a perda do seu Senhor. Ao amanhecer de domingo, Maria resolve ir até o local para preparar o corpo de Jesus. Pegou os óleos perfumados, como era de costume naquela época, e se dirigiu ao local onde ele estava sepultado. Quando chegou diante do túmulo, ela percebeu assombrada que o túmulo estava aberto e que o corpo do Senhor Jesus havia desaparecido. Tombou de joelhos e começou a chorar. Quando viu que alguém lhe disse: Maria, no lusco-fusco do amanhecer, ela não reconheceu aquela voz, e ela pensou que era o jardineiro que estava por ali cuidando das coisas. Então ela fala para ele: levaram o corpo do meu Senhor, o túmulo está vazio, o meu Senhor não está mais aqui. E a voz daquele homem, que começava a ser iluminado pelos primeiros raios de sol, fala-lhe outra vez: Maria. Na acústica da sua alma, ela reconhece aquela voz, aquele acento. Só uma pessoa falava o seu nome naquele tom, e era ele. Volta-se para ele encantada e vai tocá-lo. Ele diz para ela: não me toque ainda, porque ainda não retornei para o meu Pai. Aí Maria entende que o seu Senhor estava agora ressurrecto, e ele pede a ela: vai, Maria, vai anunciar a todos que eu estou vivo. Vai, Maria, anunciar a todos que eu estou vivo. Espera, Senhor, que eu vou. Vai, Maria. Maria de Magdala, a que viu Jesus ressurreto.
Desde o início do seu matrimônio, o sofrimento e a dor foram as suas companhias. O intendente de César, o César romano, nunca lhe respeitou. Nunca demonstrara o carinho que ela entendia que era natural entre um esposo e uma esposa. Ela vivia o abandono do marido, a solidão. E um dia alguém lhe falou de Jesus. Ela sentiu seu coração encher de emoção e foi ao seu encontro. A pregação naquele dia era às margens do Tiberíades. E naquele entardecer, quando o céu fica enfeitado de ouro, pois pintores divinos parece que se assentam com seus galões de tinta e pincéis e fazem uma pintura tão majestosa que não tem quem não se encante. Absorvida pelo entardecer e diante de alguém que lhe despertava as emoções mais delicadas, ela percebeu: se o amor verdadeiro existe, é um amor como esse, um amor tranquilo, um amor sereno, e desejou para ela viver aquela realidade de amor junto com aquele mestre, que era belo na aparência, que era puro no falar. Dirige-se a ele e fala com ele: Senhor, desejo segui-lo. Ele ergue os olhos para ela e duas réstias de luz a iluminam por dentro, e ele pergunta a ela por primeira vez: Joana, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, se tu me amas, volta ao teu lar. Mas, Senhor, eu não tenho um lar. Eu tenho uma casa luxuosa onde não conheço o carinho, a compreensão. Eu não tenho um lar, Senhor. Joana, ele pergunta por primeira vez: tu me amas? Se tu me amas, voltes ao teu lar palaciano. Volte à tua casa palaciana e a transforme em um lar. Mas, Senhor, eu acredito que a vida de casada, que a vida dentro de casa deve ser uma vida de troca de carinho, de palavras de gentileza. A vida dentro do lar deve nos trazer compensações, emoções que eu não conheço, Senhor. Joana, tu me amas? Pela terceira vez. Se tu me amas, retorna ao teu lar e ame o intendente Cusa com tanto carinho e com tanta devoção que ele perceba que você é uma mulher especial. Volta para o teu lar, pois que tudo que queres me dar, precisas primeiro realizar dentro da tua casa. Ela percebeu que não tinha outro caminho. Se ela quisesse amar Jesus, ela precisava primeiro amar o seu esposo, que estava dentro de casa. Fazer uma renovação nas ideias, aceitar aquele compromisso, reconstruir a vida. Joana voltou para casa. E diz o Evangelho que a partir daquele dia, ela tratou o seu marido com tanta dedicação, com tanta abnegação, que quando um punhal traiçoeiro penetrou nas suas costas, num bar qualquer, onde ele ia desfrutar da vida fácil, das alegrias do mundo, e aquele punhal perpeçou-lhe nas costas, o primeiro pensamento do intendente foi para sua esposa Joana, com um sentimento de ternura e de carinho. Porque Jesus houvera dito a ela: Joana, se tu me amas, cuida dessa ovelha desgarrada, porque senão eu vou ter que deixar as 99 que eu já conquistei
para ir em busca deste. Então vai, Joana, resgata esta ovelha para mim. O intendente Cusa, então, desencarna numa situação mundana, pois foi a vida que ele cultivou. E Joana, agora livre das responsabilidades do lar, entrega-se ao messianato do Senhor, servindo da maneira que podia aqueles que percorriam, que passavam pelo seu caminho. Mas em volta do ano 68, as perseguições aos cristãos estavam num nível exacerbado. A intolerância que chegava em todas as localidades onde se proferia o Evangelho de Jesus, onde tinha uma evidência especial. E Joana, naquele ano, fora presa, junto com o seu único filho, que agora tinha 18 anos de idade. Levada presa, colocada ao poste infamante, que lhe iria queimar as vestes e o corpo, amarraram-lhe as mãos ao poste, e ao seu filho também. E no auge da sua dor, quando as chamas começavam a crepitar, ele olha para ela e diz: mãe, abnega Jesus, mãe, porque sou tão jovem e quero viver. Joana se lembrou que já houvera abdicado dele, quando ele próprio lhe pedira. Olhou para o seu filho e falou: não posso. Mãe, abjura Jesus, mãe. Eu quero viver. Dá a minha vida, dá a sua vida para que eu viva, mãe. Abnega Jesus. As chamas já começavam a machucar o seu corpo, a queimar as suas vestes. Aquela mulher vergada olhou para o seu filho jovem e falou: não posso, meu filho, eu não posso. Imaginemos nós, as mulheres do Evangelho, as mulheres de hoje, que temos os nossos filhos, que fazemos todo o possível para que eles sejam bem conduzidos, bem educados, para que eles sejam felizes. De repente a gente abre mão da nossa e da vida dos filhos. E se Jesus nos pedisse a vida hoje, será que teríamos coragem de dizer para os nossos filhos: não posso te salvar, porque eu já não me pertenço, eu pertenço àquele a quem dediquei a minha vida. As chamas crepitavam, e quando as chamas estavam para engolir Joana, ela vê um raio de luz que desponta no horizonte. E aquele raio vem se aproximando dela. E quando ela percebe, ela deixava o corpo morto e entrava na vida eterna, recebida por aquele a quem ela amou, a quem ela se doou. Para nossa alegria, Joana de Cusa.
ó cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre para todo sempre. Jamais será esquecida. Quando diante de Simeão, ela ouve a palavra do profeta que lhe diz: uma lança irá trespassar-lhe o peito, a dor do mundo será a sua marca. E diante da cruz, quando ela ouve o filho dizer: mãe, eis aí o teu filho, ela se volta para João e ele diz: filho, eis aí a tua mãe. Ela entendeu a dor que o profeta lhe falara. Olhando em volta, ela percebe a multidão enlouquecida que gritava pedindo-lhe a morte do filho, pedindo a morte daquele que nos registros da história só fez nos ensinar a amar. O seu filho, ela pensava, não tinha culpa nenhuma, não cometera nenhum mal a ninguém. O único mal, o único erro que o seu filho cometera foi amar, com um amor que não tem expressão na terra, um amor inconfundível, inquestionável, um amor que nunca condenava, que abraçava aos pobres, aos caídos, aos desencaminhados, um amor extraordinário. Pensava ela, que aquela humanidade que ele houvera curado, orientado, estava realmente desorientada, pois lhe pedia a vida do filho. Quando a voz de Jesus lhe entregando a João e de João, pedindo que cuidasse dela, ela entendia que nos seus braços sofridos, a partir daquele momento, ela ia receber a humanidade que agora ele deixava sob a sua responsabilidade. Jesus deixava para ela, naquele momento, como herança, todos nós, os que o buscássemos, que ela nos atenderia. Herança de amor, herança do seu amor. E desde então, Maria passou a ser a mãe de todas. Maria, a Santa Mãe de Jesus. Nos dias atribulados de agora, quando a loucura toma conta da humanidade, tantos lares destruídos, tantas crianças abandonadas, jovens que se drogam, enlouquecidos, que roubam, que matam, que destroem. Mãe Maria, nós te rogamos por essa humanidade, pela humanidade que somos nós. Abençoa, Maria, os teus filhos sofredores, infelizes, nessa hora em que a depressão faz tantas vítimas, quando os cataclismas parecem que vão nos destruir, esses cataclismas que atormentam a humanidade dentro e fora de nós mesmos. Nós precisamos de ti, Maria. Nós precisamos do teu amor. Mãe, vela por nós. Que as tuas lágrimas, derramando sobre as feridas e sobre as dores, vá paulatinamente fechando essas feridas, libertando essas almas atormentadas. Conserva, Mãe, as mães um pouco mais dentro dos seus lares, para que as mães modernas possam atender ao imperativo do amor, da única razão de nós gerarmos filhos
filhos para pôr no mundo. Conserva, mãe, os pais com um senso de responsabilidade mais aguçado, para que nessa parceria do lar, o homem e a mulher representem os seus papéis com a dignidade que esse sonho nos convoca. Ajuda, Mãe Maria, para que nós, homens e mulheres aqui reunidos nessa plateia de amor e de solidariedade, sejamos mais amigos, mais companheiros, mais irmãos, que sejamos mais honestos nas nossas responsabilidades no mundo que nos acolhe, no mundo que nos ensina. Nós te pedimos, Mãe, que nos ajude a zelar pela terra mãe que nos recebe. Nós te pedimos que nos ajude a direcionarmos os nossos passos no caminho que o seu Filho já abriu para que caminhemos. Nos ajuda que nós sejamos construtores de uma era nova nessa terra que se vai rejuvenescendo e ampliando. Nós agradecemos, Maria, a tua presença entre nós nesse momento, nos fortalecendo para a nossa caminhada, deixando que os nossos corações se mergulhem nesse amor que emana de Deus. Volve até Jesus, desce para os mensageiros de luz que iluminam a terra, que escreveram a codificação espírita nesse intercâmbio entre os dois planos, para que nós sejamos os homens e as mulheres dessa terra que se renova, dessa terra que clama por amor. Cada uma dessas mulheres que adentram esse salão são aquelas mulheres que caminharam com ele, que tocaram nele, que falaram com ele, que receberam dele o eflúvio da sua amorosidade. Cada uma delas nos demonstrou como sofrer com dignidade, como sofrer por um ideal mais nobre, por um ideal superior. O amor de Jesus foi o alimento de suas almas. Como nós, as mulheres do Evangelho de hoje, de agora, queremos ter esse mesmo alimento para as nossas próprias almas. Que a vida, meus irmãos, de todos vocês e de todos nós, seja um hino de esperança. E que a vida de cada homem misturada com a vida de Jesus faça com que Mãe Maria, mais uma vez, nos use como manjedoura e que ela possa confiar em colocar o seu menino nos nossos braços na noite de hoje, modificando a nossa estrutura para que nós sejamos mais felizes, mais bondosos, mais amigos e mais irmãos. Muita paz para todos. Que Jesus, o grande homenageado do Evangelho, faça de nós os seus mensageiros de luz enquanto aqui estivermos. Muita paz a todos, em nome dele. Que assim seja.